Olá, pessoal. Aqui é Adriano Viaro, mais uma vez com o professor Fábio Catani, começando mais um episódio do Batcast, sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Catani, as honras da casa é contigo. Então, Viaro, hoje nós estamos aqui, vamos ver como é que vamos definir a filha comunista de Olavo de Carvalho, o espermatozoide extraviado em Atibaia, aliás, Heloísa de Carvalho Arribas. Temos a satisfação de te ter aqui, vamos falar bastante sobre os mais diversos assuntos, mas já começar. Atibaia é um imã para acontecimentos significativos da política brasileira, né? Então, Heloísa, te apresenta um pouco para os nossos ouvintes, vamos dar uma conversada. Antes de filha do Olavo, muito mais do que filha do Olavo, és a Heloísa de Carvalho Arribas. Fala um pouquinho da tua trajetória, por favor. Boa noite, professor Viaro, Catani, professores. Boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo. Bom, Heloísa de Carvalho, né? Heloísa de Carvalho até 2017 não existia, né? Vamos dizer, nesse mundo virtual. Era uma pessoa comum, tinha minha vidinha comum, minhas redes sociais bem comum, com só fatos pessoais e profissionais. Mas, né, eu nasci filha do Olavo de Carvalho. Isso não tem como negar. Em 2017, quando eu comecei a ver, né, a dimensão que o Olavo estava tomando politicamente no Brasil, em relação à família Bolsonaro, eu comecei a fazer algumas postagens, né, me manifestando contra o posicionamento político, tanto do Olavo quanto da família Bolsonaro. É público e notório que a minha tendência política sempre foi esquerda, sempre votei em esquerda, mas nunca fui de... Fiz algumas campanhas até em rede social, mas nada profissionalmente, né? Meu negócio sempre foi gastar sola de sapato aqui em Atibaia e no boca a boca, mas sempre de uma maneira muito recatada, sem grandes, assim, alardes. Mas, 2017, eu tive que dar minha cara. E daí eu comecei. Bom, e quando eu comecei, passou a surgir os ataques por parte dos alunos do Olavo. E até aquela questão, né? Ela não é filha, né? Só que eu tinha uma postagem do Olavo, né, dizendo que não só eu era filha, como eu era a primeira da ninhada. Então, assim, se eu jogava aquela postagem do Olavo, o cara calava a boca, né? Aí começou a surgir a ideia, a Heloísa é louca, né? É louca, é alcoólatra, tem problema psiquiátrico, então ela fala bobagem, né? Por isso que ela é esquerdista. E foi. Até, né, que daí eu escrevi a carta aberta a um pai, né? E publiquei na minha rede social, e essa carta aberta virou um boom nessa internet. Do dia para a noite, eu tinha 200 e poucos seguidores no Facebook, que a maioria era pessoas que eu conhecia, meus amigos pessoais. Eu tinha mais de 4.000 seguidores, não sei lá quantos mil pedidos de amizade, pessoas se solidarizando com o que eu escrevi na carta, dizendo assim: olha, Heloísa, eu não sei quem é você e nem quem é o Olavo. Eu realmente não sei. Mas você tem a minha solidariedade, o meu apoio por tudo que você passou e a coragem de falar isso publicamente. Porque eu passei também infernos dentro da minha família e nunca tive coragem de contar isso para ninguém. E você agora me deu coragem de enfrentar as mazelas da minha vida. A carta aberta, para mim, professores, foi uma carta de alforria, né? Eu escrevi e, conforme eu fui escrevendo, eu fui quebrando os grilhões do domínio
do Olavo. Olavo era um pai rígido, violento? Não, não era. O Olavo era um pai relapso, perverso com os filhos, né? Porque ele cometia perversidades de maldade com criança e não batia. Tem hora que eu acho que era até preferível levar uns tapas do que passar por algumas perversidades psicológicas que eu passei, porque o tapa dói ali na hora, né? Se não for um espancamento, uns tapinhas na bunda, né? Não faz mal, às vezes, a corrigir um filho. Mas não, eram perversidades. E ali naquela carta eu me desvencilhei disso tudo. Né? No dia seguinte que eu publiquei a carta, quando eu acordei, eu me senti outra. Uma pessoa leve e me sentindo corajosa para enfrentar qualquer coisa. Porque eu sabia que eu iria enfrentar a ira do Olavo e da quadrilha dele. E foi. Foram processos crimes, foram perseguições, ameaça de morte, perseguição na rua, perseguição dentro de supermercado, fogo na minha casa, invadiram o meu quintal. Era um inferno. Era um inferno. Mas um inferno que, primeiro, eu estava preparada psicologicamente para enfrentar. Né? E o Olavo falou que eu não ia durar meses na internet. Isto lá em 2017. Que dali a pouco eu desistia, porque eu era uma louca, drogada, né? E que eu ia desistir. Bom, nós estamos em 2021 e eu cá estou, né? Inteira, forte, firme, viva e conhecida. Porque hoje as pessoas me conhecem como uma das maiores oponentes à filosofia olavista. E o tudo mais o que ela carrega. Essa é a Heloísa. Mas eu sou uma dona de casa, professora de artesanato, trabalho um pouco com designer gráfico, mãe, né? Mãe. Meu bebê fez agora, dia 31, 35 anos. Ah, essa é outra das bebês. Eu tenho duas de 7 anos, né? E meu filho é casado, né? Mora com a esposa e tudo. Tenho meu marido. Então, assim, sou uma pessoa comum, normal, que tem uma vida normal, que tenta lutar contra tudo isso que a gente vem passando, né? E sobreviver, porque esses últimos tempos muita gente morreu, né? Morreu por descaso de vacina, né? Em relação a pegando Covid, morreu de fome, morreu de desgraça, e por conta de toda a consequência que o país está passando. As pessoas morrem, né? Mas se a gente dá um empurrãozinho, a coisa vai mais rápido. E o que esse governo fez foi isso. Ele não deu um empurrãozinho, ele jogou o povo para o precipício. Essa sou eu. Uhum. E tu és também bacharel em Direito e chegaste a trabalhar com a polícia, não é? Sou bacharel em Direito, eu me formei em 2011, estagiei por quase 10 anos na advocacia, trabalhei na Polícia Civil como ADOC, né, uma nomeação, eu não fui concursada, mas fiquei quase 6 anos numa divisão de delegacia especializada, onde o carro-chefe era narcotráfico e homicídio. Né? Aprendi muito. A minha equipe, a equipe que eu caí, assim, povo com curso na SWAT, na Colômbia, né? Um pessoal muito bem preparado, um delegado, meu maior orgulho, né? Meu chefe é de esquerda, né? Meu chefe é de esquerda, petista, foi prefeito de Bragança Paulista pelo PT, né? Então é um orgulho enorme, assim, essa trajetória de eu ter caído na mão dele. Eu já tinha toda essa
vamos dizer assim, esse comportamento socialista, né? Ele não entendia muito bem, a gente nunca conversava sobre política naquela época, principalmente anos, né, meio de anos 90, mas ele percebia, e eu percebia nele também, né, o comportamento socialista ali, né, a questão de, poxa, a vítima pobre da favela chegava lá para a gente investigar alguma coisa, né, daí ele perguntava, a senhora almoçou? Aí ela, não, né? Aí eu falo assim, ô, Elô, vai lá na esquina, compra o lanche e põe na minha conta, né? Ele era desse tipo de pessoa, porque falava, não dá para conversar com a pessoa com fome, né? Quantas vezes a pessoa não estava lá na delegacia e na hora de ir embora ele falava, Heloísa, pega a viatura ou pega meu carro, leva embora, né? Porque era longe, morando em favela, sem condução, às vezes com criança de colo. Então, eu tenho muito orgulho disso, nós somos grandes amigos, né? Fernão, que me apresentou, inclusive, o Paulo Teixeira, deputado, que também virou um grande amigo, né? E aprendi muito ali, muito. Foi uma escola que realmente eu defino assim como a escola que me fez adulta. Né? Eu caí ali com nova, pouca idade, nenhum estudo, né? Não que eu fosse aquela pessoa ingênua que não sabia que existia crime e maldade no mundo, não, eu sabia, né? Mas eu não sabia como lidar com tudo isso, até por questão psicológica. Eu sofri muito abuso sexual na infância por um parente, não foi Olavo, tá, gente? Mas foi um parente, Olavo sabia porque eu contei. Ele não tomou nenhuma atitude. E quando eu fui trabalhar na polícia, ó só, meu delegado, porque eu era a única mulher do departamento. Então, ele me convocava para acompanhar vítimas de crimes sexuais, mulheres e crianças, a UML. E várias vezes eu acompanhava, às vezes, quando era mulher, às vezes até falava, Elô, entra comigo, segura na minha mão. E como eu era mulher e fazendo exame, e ela autorizava eu entrava. E meu delegado ficou sabendo, o Fernão ficou sabendo disso em 2017. Né? De 1995, quando a gente se conheceu e eu comecei a trabalhar com ele, até 2017, ele não sabia dessa história. E ele ficou chocado. Ele falou, como? Eu te colocava para trabalhar numa situação que você foi vítima, criança. Eu falei, mas aquilo, ó, pode não parecer, não é regra, não é terapia, não é nada, mas aquilo me ensinou tanto. Ver o sofrimento do outro me fez crescer como pessoa, me fez me tornar mais humana e me fez ver que não me ajudaram quando eu era criança, mas eu, naquele momento, podia estar ajudando alguém. E isso me fez muito bem. Né? Diário. Eu não sei nem por onde começar depois de tanta coisa que eu ouvi, Luiz, eu confesso. Eu queria te dizer assim que eu tenho uma certa história nas redes sociais vinculada às críticas que eu sempre fiz à esquerda por ter, no meu ponto de vista, demorado para perceber o perigo Olavo de Carvalho. Então, eu critiquei muito, eu fui muito criticado, eu em 2000, e o Catani sabe disso, eu em 2014, nas manifestações de rua, eu ali comecei a alertar muita gente para Olavo de Carvalho. 2014, eu assisti muitas aulas do curso online de filosofia, eu li 2 livros dele, eu li apostilas do curso, eu sempre acompanhei tudo porque eu sempre tive em mim esse instinto de, para criticar, conhecer. Então, eu tinha cadernos com anotações das aulas do Olavo que eu olhava e eu tentava alertar as pessoas. Eu dizia, olha, está acontecendo isso, esse cara é perigoso, esse cara é perigoso, esse cara tem uma retórica fantástica. Esse cara não é burro, como vocês dizem que ele é burro.
Ele não tem nada de burro. E aí me chamavam de louco quando eu dizia que ele não era burro. Me chamavam de louco. Não, esse cara é um ignorante semi-analfabeto. Vocês estão loucos de chamar esse cara de semi-analfabeto. Então, isso sempre me preocupou muito, muito. Então, eu queria te perguntar, tu te surpreendeste ou não? Teve nenhum tipo de surpresa da expansão que ele teve? Tu concorda comigo que a esquerda demorou para identificar o perigo Olavo de Carvalho? E eu queria que tu fechasse essa resposta, se possível, com essa notícia que eu tive nos últimos dias, que eu não sei ainda se é fake news, não pude checar, mas que a cidade de Sorocaba então vai ter... Não é fake news, eu chequei. Não é fake news, tá? Não, vai ter uma rua chamada Rua Olavo de Carvalho, e abaixo do nome vai estar ainda filósofo e professor conservador, na placa da rua. Então, está me confirmando que não é fake news. Eu queria te ouvir sobre isso. Tu concorda que a esquerda demorou? Concordo, professor. E tu concorda comigo que o teu pai não tinha nada de burro, muito pelo contrário? Concordo. Sempre falei isso, né? As pessoas... ontem mesmo, em uma postagem minha, falando sobre o Olavo e a questão dessa placa, né? Falou assim, como filósofo não tem formação. Eu falei, querida, você está indo pela linha errada, entendeu? Porque, primeiro, jornalista hoje não precisa ter formação acadêmica, né? E um filósofo também não é obrigado. A questão não é essa, não é a academia. A questão é a filosofia, né? A questão é a hipocrisia e a falsidade do que ele criou. É esta a questão, né? Quem chama o Olavo de burro é mais burro do que eu imagino. Porque para alguém chegar, né, aonde o Olavo chegou no Brasil, a nomear ministros das relações exteriores, gente, da educação, de pastas importantíssimas. Não é qualquer um, né? Então, assim, eu sempre briguei muito com a esquerda em relação a isso, professor. E lá em 2017, olha só, quando eu comecei, que eu não era ninguém, né? Nenhuma mídia sabia quem eu era, nada. Eu chamei um amigo meu, de muitos anos, uma pessoa que tem acesso, tá, à cúpula do PT, tem acesso a Lula, você entendeu? Esse pessoal, chamei ele na minha casa e falei, vamos sentar aqui e conversar. Olavo vai aprontar em 2017, antes das eleições. Eu falei, Olavo, não estou brincando, gente. Ele olhou para mim, começou a dar risada. Aí ele falou, Elô, é briguinha de família. Eu falei, querido, não é. Você me conhece há muitos anos para saber que eu jamais iria envolver uma briga de família numa questão tão importante assim. E outra, briga de família eu não preciso ir para a internet, eu resolvo dentro da minha casa, como eu resolvi várias vezes com o Olavo. Eu falei, a questão não é essa, o perigo é que vocês estão achando que o Olavo é um louco inofensivo. Louco na maneira de dizer, tá? Porque louco mesmo, né? Incapaz juridicamente, ele nunca foi, né? Tinha problemas psicológicos e psiquiátricos, tinha, mas tratáveis e nunca foi considerado incapaz pela lei, até pelo meu conhecimento de legislação sobre isso, e meu conhecimento, até digo, médico, em relação à psiquiatria e psicologia. Ele sempre fez tudo com muita consciência e plena consciência do que estava fazendo. Ele riu, ele foi embora, ele veio no sábado, dormiu na minha casa, foi embora no domingo, né? Eu falei, leva isso para o PT. Se quiserem me chamar para conversar e falar tudo o que eu vou falar tudo o que o Olavo vai fazer nessas eleições.
Eu dou para vocês, assim, tudo mastigado. E como tentar combater isso. Não aconteceu nada. Bom, no meio da campanha eleitoral, quando Bolsonaro levou o Olavo a primeira vez para a televisão na campanha eleitoral, porque o Bolsonaro levou 3 vezes, né, o Olavo em programa, em vídeo gravado. A primeira vez, um amigo meu também, da cúpula do PT, na hora do programa eleitoral, porque eu assistia para ver, para acompanhar, me ligou aos gritos. Esse cara é lá! Eu falei, eu avisei. Entendeu? Eu avisei isso lá em 2017, gente. Vocês me ouviram? Vocês acharam o quê? Que era a filhinha magoada, que tá bravinha com o papai, então vai falar que o papai não presta? Não. Outra. Tudo o que eu falo do Olavo, 90% eu provo com documento, com print, como é meu primeiro livro com o Henri Bugalho, é cheio de documento, é cheio de print. Eu não falo porque eu acho. Agora, vai procurar uma internação psiquiátrica minha, um tratamento psiquiátrico, uma ocorrência por questão de droga. Olavo chegou a falar num vídeo, numa postagem no Facebook, para mais de 500 seguidores, que eu tentei matar meu marido com um garfo de comer. Eu li isso. Meu marido fez um vídeo gravando e mostrando as costas dele que não tinha. Deu risada. Entendeu? Eu sou a pessoa mais meiga e calma no mundo. Não, não sou. Não sou. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu sou briguenta mesmo, mas eu não vou brigar por qualquer coisa. E andei armada muitos anos da minha vida com arma legal, que foi o período que eu estava na polícia. Eu tinha várias armas, todas legalizadas. Eu nunca puxei arma para ninguém em briga de bar. E eu era baladeira. Me arrumei um monte de treta. Saía no tapa. Nunca nem fui armada para esses lugares, porque não era o objetivo. A arma, para mim, era instrumento de trabalho. Né? Diferente do Olavo, que teve armas ilegal no Brasil, comprada em nome de terceiro. Ele tem print dele confessando isso. Né? Ele era pró-armamento, eu sou totalmente contra. Não tenho hoje em dia mais armas há muitos anos. Quando eu preciso de alguma segurança, eu tenho amigos, né? Eu tenho amigos na polícia, que tem empresa de segurança particular, e quando eu preciso, eu ando com escolta, eu tenho emprestado aqui um colete à prova de balas, né? Isso. Mas a esquerda errou demais. E ela, em parte, eu a culpo pelo crescimento do Olavo. Sim, porque o mal a gente corta pela raiz. E detalhe, professores, eles tinham eu, entendeu? Eles tinham eu de fonte primária, fonte fidedigna de falar quem é o Olavo. Não foi à toa que por 3 vezes o Olavo tentou me calar com processo crime. O Olavo me denunciou em um dos processos no DEIC, em São Paulo, na divisão de crimes cibernéticos, por chefe de organização criminosa, tá? A lei da Cosa Nostra, a lei da Lava Jato, chefe de organização criminosa com ramificação internacional. Eu fui investigada por isso. O promotor e o juiz arquivaram porque não viram nada daí. Inclusive, eu, em depoimento na polícia, para policiais bolsonaristas, um delegado amigo de Joyce Hasselmann, que na época era carne e unha com Olavo de Carvalho,
Muito. Eu virei e falei, eu quebro o meu sigilo bancário aqui, se quiser. Eu quebro. Quebro o meu sigilo bancário de 15 anos. Cadê o dinheiro dessa organização? Cadê? Por sinal, Cadê o produto do crime? Quem teria que explicar muito bem de onde veio todo o dinheiro era exatamente o Olavo, porque rolou muito dinheiro. Então, né, professor, eu estou aqui aguardando, ansiosa. Mas tem uma pergunta que tu não me respondeu ainda. Se tu te surpreendeste com a expansão dele ou se não chegou a surpreender? Eu me surpreendi. Porque, assim, eu sempre soube que era o que ele queria, né? A fama, o sucesso, o poder. Isso não quer dizer que ele queria ficar rico. Não era isso, essa a intenção do Olavo. O Olavo não era uma pessoa dinheirista, ele nunca foi, né? Ele sempre morou assim. A casa sempre foi um lixo. O escritório dele tinha o conforto para ele, porque é dele. Né? Ele nunca pensou na família, de ter uma casa confortável para a família, não. O escritório dele, porque o mundo girava em torno dele, né? Mas o Olavo era o tipo de pessoa que você chegasse lá e falava assim, você tem R$500? Se ele tivesse, ele te dá. Ele nem perguntava para quê. Daí ele te dava os R$500 e daí ele não pagava a conta de luz da casa dele, você entendeu? E daí os filhos dele ficavam sem luz. Então, o Olavo nunca foi uma pessoa dinheirista e gananciosa nesse sentido. Ele gostava de ter certos luxos, né? Mas nada assim que você fale assim, ai, meu Deus, né? Comia uns queijos francês, a mania de coleção de arma, de cachimbo, de bobagem, mas também porque ele tinha dinheiro para gastar, né? Mas a questão era poder e fama. Mas ele sempre teve uma capacidade de liderança bastante significativa, pelo que eu sei. Eu já ouvi relatos teus sobre desde membros de uma comunidade hippie lá nos anos 70 e depois até com uma pseudo-comunidade muçulmana. Então, o Olavo ele sempre teve... E aquela escola de astrologia, né, a formação dele em astrólogo, que já dava aulas de astrologia. Ou seja, ele sempre teve essa capacidade de liderança e manipulação. Sempre, sempre. E inteligente, de atrair, assim. E com uma capacidade de transformar a picaretagem em realidade, né? E é incrível, professores, porque meus irmãos têm o mesmo dom, né? E quando as pessoas falam, o Olavo morreu, acabou, eu falo, ai, querido, bem que eu queria isso. Hoje eu tenho 7 irmãos, e não são mais 15, 15 menos 3, 12 sobrinhos propagando o olavismo. Heloísa, eu postei aqui no nosso podcast um boletim meu que eu chamei de Olavo não morreu. E daí já foram para cima de mim de novo, mas como assim Olavo não morreu? Eu falei, bom, escuta o que eu estou falando primeiro lá, para entender o que eu estou dizendo que o Olavo não morreu. E por que eu coloquei isso? Porque na primeira semana após-morte, a primeira coisa que eu fiz, porque eu tenho esse hábito de pesquisar o Olavo, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em todos os canais que geralmente propagam, difundem as ideias dele, e o que eu percebi? Eu percebi, primeiro, um aumento no número de views muito grande, um aumento no número de compartilhamentos, aumento de comentários e, mais uma coisa, eles estão lançando toda semana materiais inéditos do Olavo. Toda semana, a esposa dele, a viúva, está organizando vídeos que não foram postados, porque talvez ele não quis postar. Não vi isso? Né? Pois me manda isso. Não, tá. Tem canais que estão toda hora inédito, tal coisa. Inédito. Manda para mim, professor, por favor. Então, eles estão colocando vídeos inéditos do Olavo e quando tu entra no YouTube, tu sempre vê, quando alguma coisa está marcado para estrear, tu vê sempre quantos estão aguardando, né? E aqueles vídeos ali geralmente tem assim, 5.000 aguardando, 7.000 aguardando. Então, pessoas que, quando diz aguardando, é porque tu no YouTube, tu clicou naquele botão ativar lembrete.
Uhum. Tu quer saber quando aquilo entrar no ar. Esses canais estão com 5 mil pessoas que estão aguardando, 6 mil. Ou seja, não tem como dizer o Olavo, porque aí eu digo, Heloísa, uma coisa que a esquerda fica louca comigo. O Olavo é uma ideia. Ideias não morrem. E não existem ideias só positivas. Não, o Lula é uma ideia, o Lula não vai morrer. O Brizola era uma ideia, o Brizola não morreu. O Olavo é uma ideia que nós temos que combater e que ele não morreu, a ideia não morre. Exatamente. Continuaram aí os seguidores que vão continuar difundindo o olavismo. E vou contar mais, professores. Daqui do meio do ano para as eleições, vai sair um filme novo. Olha Mais o título. um. Olavo tem razão. Eu estou alertando a esquerda, né, sobre esse filme. Tá? A gente já sabe qual é a estratégia para esse filme. É para as eleições, óbvio. E estou alertando a esquerda e pedindo, já pedi para várias pessoas, eu implorei. É assim, que acontece? As redes sociais deles todos, tá? E quando eu digo deles todos, é a cúpula da pirâmide olavista, tá? É a cúpula da pirâmide. É quem movimenta ali, vamos dizer, mexe o caldeirão. Nenhum deles tem potencial como o Olavo tinha. Nenhum deles tem a quantidade de seguidores que o Olavo tinha e continua tendo. Porque essas redes sociais do Olavo estão lá e eles estão publicando em nome do Olavo. E, para mim, eu tentei comunicar todas as redes sociais do falecimento e pedir ou para banir a conta ou para transformar ela em memória, porque se transformar em memória não pode ter mais postagem. E todas as redes pedem o quê? A certidão de óbito. Bom, eu pedi para os Estados Unidos, é meses que demora e não sei nem se eu vou ter, tá? Porque nos Estados Unidos a lei é o seguinte, não é qualquer um que pega a certidão, tem que ser parente. Então eu pedi, a gente pagou a taxa, eu mandei a carta via correio, e nem sei se quando chegar lá vão... Porque, assim, meu documento está em português, entendeu? É assim, eles têm motivo para me negar. Eu pedi para vários políticos, tá? Me ajudarem a ter acesso a isso. Por quê? Porque o Olavo era brasileiro, e pela lei brasileira, a família teria que registrar essa certidão de óbito americana em algum consulado ou embaixada brasileira. E posteriormente registrar em algum cartório no território brasileiro. Eu pedi ajuda para me acharem isso, porque eu quero bloquear essas redes, porque essas redes são o maior canal de propagação. É o maior nome que eles têm. Entendeu? E tem que bloquear isso agora, já, ontem. Porque continua publicando vídeo de fake news e imagina perto da eleição. E as pessoas não estão vendo, você entendeu? A importância que é fechar essas contas. Não estão vendo o que eles vão esperar à beira da eleição, sair o filme, publicarem outra. Já estou sabendo que o filme vai ser distribuição e visibilidade gratuita. Imagina a hora que jogar isso nas redes do Olavo, essa propaganda com 500 mil seguidores. O que isso não vai virar? Agora, o cineasta que está fazendo o filme tem 28 mil seguidores no Facebook, não é nada. Ele não tem dimensão. É o mesmo que fez o Jardim? Não, é outro, é outro. Mas é tudo da panela. Tudo da panela. Sabe? E a esquerda, assim, várias pessoas até importantes, gente que está lá nos Estados Unidos, veio, o que você está precisando? Daí eu conto, falo, passo dados, passo isso, passa 15 dias, a pessoa nem finge que nem falou comigo. E eu também não vou ficar batendo na porta dos outros, sabe? Implorando favor, porque eu acho que
só o fato de eu estar disposta, como parente, a assumir o pedido de fechar essas contas, eu já tinha que ser, né? Já tinham que me agradecer. Agora vai me dizer que deputados federais não têm acesso a pôr alguém para levantar onde está essa porcaria dessa certidão registrada no Brasil? Agora, para mim pedir para fazer busca, tem site, tem. É R$ 3.000, gente, para fazer busca no Brasil todo. Eu não tenho isso. E se eu tivesse, eu juro que eu gastava. Heloísa, o Jardim das Aflições, e eu não me refiro aqui ao livro, me refiro ao filme, Jardim das Aflições passou a ideia de um Olavo, além de filósofo e pensador, um Olavo bom pai, um Olavo bom avô, um Olavo bom marido, um Olavo bom cidadão. Ele é um filme que, para quem não conhece Olavo, se encanta com aquilo que está ali, porque mostra realmente aquela figura do bom cidadão, tomando café com a família, cuidando dos netos e sempre com aquele recorte no seu escritório, falando, então, do bem da humanidade, das suas preocupações, etc, etc. Então, essa é a visão de um filme que foi construído, que foi fabricado e que foram feitos recortes ainda de trechos pequenos para colocar na internet. Eu queria saber a cena que ele dá um cigarro na mão do neto de 3 anos de idade, isso foi cortada. Só que eu tenho essa cena. Isso eu imagino. Mas eu queria saber de outra coisa. Como é que se dá o teu livro com o Henri Bugalho? Como é que dá a tua aproximação com o Henri e da onde que sai o guru do presidente? Lá em 2000 acho que começo de 2018, né? Eu acabei conhecendo muita gente virou meu seguidor, pessoal, youtubers, principalmente, daquela época. E daí um dia algum meu seguidor falou, oh, você viu o Henri Bugalho falando do Olavo? Eu falei, quem é Henri Bugalho? Né? Porque eu não fico... Gente, é aí que tá. Naquela época, as pessoas... a Heloísa ficava o dia todo... Não, eu ficava o dia todo no computador, porque eu trabalho com computador. Mas eu nunca fiquei o dia todo ouvindo live, fuçando matéria, nem até hoje. Muita entrevista que eu dou, entendeu? O jornalista me manda antes. Isso quando é jornalista que eu não tenho alguma afinidade, porque os que eu tenho, eu já confio, sei que não vai me sacanear, né? Eu nem leio. Às vezes eu ponho o link de uma entrevista que eu dei, mas eu não li, porque eu sei o que eu falei, né? Bom, aí eu falei, não sei nem quem é Henri. Daí ele mandou o link do canal, assisti. Eu assisti e pus um comentário lá para o Henri, falando que realmente ele estava na linha certa, o que ele falava do Olavo era aquilo, blá, blá, blá. Aí o Henri entrou em contato comigo, né? Ficou super contente de eu estar lá escrevendo, entrou em contato, pegamos amizade, e a gente fez live junto e tudo. Mas, bom, eu tive 7 ou 8 convites para escrever um livro. Negava todos. Não quero. Primeiro que eu não sou escritora, eu não sei escrever, né? Eu fui alfabetizada à tarde, eu tenho erros de português, assim, absurdos. Eu não tenho paciência de sentar para escrever, a não ser quando seja alguma coisa sobre direito e tema que eu gosto muito. Daí, e assim, é dia que eu acordo com a estrela na cabeça, eu sento e escrevo lindo, né? Mas cheio de erro de português. E eu falava sempre não. Aí apareceu um cara, né, me convidando. Vamos escrever um livro, não sei o quê. Eu falei, olha, eu não quero. Eu não vou atrás de editor, eu não vou atrás de nada. Filho, eu não vou escrever nada. Não, olha, viro o teu escritor fantasma, eu sou escritor. Aí mandou os livros que ele tinha escrito, tanto no nome dele, quanto como fantasma, né? Não, eu tenho editora. Heloísa, você não tem que fazer nada, só me contar a história. Opa, daí mudou a história, né? Eu falei, bom, se é só falar, eu adoro falar. Fizemos uma reunião com a editora, porque o editor queria me conhecer, até porque o editor, ó só, ironias do destino, não, era de caso pensado. O editor chegou a ser chefe do Olavo de Carvalho.
né, numa das mídias, daquelas mídias famosas que o Olavo escreveu nos anos 90, né, e começo de anos 2000. E daí ele teve um entrave com o Olavo escreveu uma matéria xingando alguém, não sei o quê, e daí ele falou, não, Olavo, né, Nina, não, Olavo, nesses termos não dá para mim publicar, corta, não sei o quê. E daí, ele viu a ira do Olavo. Né? O Olavo abriu a boca, e daí foi aquele bando de ofensa. E esse editor, no dia da reunião, falou, eu não sabia que ele tinha sido chefe do Olavo. Mas daí ele falou assim, mas por que isso? Porque... E eu falando com ele, né? Dele, mas como ele é quando ele fica nervoso? Daí eu falei. Quando eu terminei de falar, ele falou, você está falando a verdade, porque eu sofri isso que você está falando. Foi como? Falou, fui chefe do Olavo em tal mídia, blá, blá, blá. Eu não sei se tu está falando da mesma, mas o Olavo teve um episódio igual a esse, quando era colunista aqui no Rio Grande do Sul, da Zero Hora, do Grupo RBS. Isso aconteceu aqui também. Não era da Zero Hora, era de outra mídia, mas aqui aconteceu também. Mas vamos lá. Bom, aí fechei contrato com essa editora e com esse escritor. Só que esse escritor, eu já sabia que era um cara de direita, né? Nunca me escondeu isso, até os papos e tudo, mas até aí, falei, vamos lá. E ele ia ser escritor fantasma. Bom, gravamos quase 15 horas de conversa. Ele veio para Atibaia, ficou na minha casa. Gravamos quase 15 horas de conversa. Ele começou a escrever o livro. Logo, no primeiro capítulo que ele escreveu e me mandou para ler, tinha umas coisas lá que eu não falei. Falei, não, mas isso eu não falei. Não, mas isso é fonte minha. Peraí. Você é meu escritor fantasma. O livro na capa só vai meu nome. Se levar bucha processual, sou eu. E você está pegando fake news de fonte tua? Não. E eu não estou falando que o que você escreveu não aconteceu. Eu acho que aconteceu, só que eu não tenho prova. Eu não estava lá. Então, eu não posso pôr isso. Aí nos desentendemos, ele quebrou o contrato comigo, mas a editora manteve. Aí a editora pediu para mim procurar outro escritor. Eu falei, não vou. Não, desiste do projeto, não vou, né? Mas daí eu já estava meio assim, gostando da ideia do livro. Né? Daí eu falei, quem eu vou convidar? Aí fiquei pensando, eu estava na internet lá, falei, mandei um WhatsApp para o Henry Bugalho. Oi, Henry, tudo bem, Henry? A hora que der, você pode me chamar por áudio? Queria trocar uma ideia com você? Ai, Lô, daqui a pouco eu te chamo. Chamou, fiz o convite e falei, se você quiser ser fantasma, fique à vontade. Se não, se quiser ser coautor, fique à vontade. Se quiser me falar não, eu entendo. Né? E pode pensar em uns dias. Não, eu topo. Agora, assim, você não quer pensar? Não. Eu quero ser coautor, eu quero assinar junto. Eu falei, magnífico. Porque eu, desde o começo, não gostei dessa ideia de escritor fantasma. Né? Eu estava engolindo, mas não descia. E daí fomos. Daí foi mais quase 15 horas de gravação, né? E saiu o primeiro livro. E agora eu já estou no segundo. E o Henry escreve magistralmente, né? O Henry tem um dom da palavra, tanto a falada quanto a escrita, que é invejável. Um dos nossos sonhos aqui é também fazer um podcast com o Henry Bugalho. Ultimamente ele não está mais quase fazendo entrevista nem nada, né? Bom, mas foi uma parceria incrível, assim, tenho um carinho enorme pelo Henry, por tudo que foi esse livro, pelo que virou a nossa amizade, porque eu tive que contar muita história que não está no livro, mas para ele entender aonde eu queria chegar. Uhum. Né? Então, teve momentos de muita emoção, né? E a gente tinha um problema sério, que era o fuso horário, né?
o Henry na Espanha, eu no Brasil, então, assim, a gente começava, acho que 4 ou 5 da tarde aqui no Brasil, mas lá já era tarde, ele estava cansado, né? E daí, aquela carga emocional do que eu contava, né? Que eu sei que mexe muito com a pessoa, mas foi lindo, um trabalho lindo, só tenho que agradecer. Daí a editora... então. Aí a editora virou para mim e falou, Heloísa, nós estamos com um problema, não posso editar teu livro. Por quê? Porque a gente recebeu uma ameaça do MEC. Do MEC? Porque a editora tinha um contrato com o MEC e já tinha lançado um livro, não vou falar nome aqui nem nada, até porque eu não vou fazer propaganda de gente mau caráter, mas já tinha lançado um livro de um escritor que tinha cutucado o governo Bolsonaro, e o governo mandou um recado dizendo, olha, o contrato que vocês têm, né? E daí o editor, eu achei muito legal, que ele foi muito honesto, porque ele contou tudo isso para mim, e ele falou, Elô, é o seguinte, se a gente perder esse contrato, você tem noção de quanta gente a gente vai ter que mandar embora? Porque é o contrato que segura a editora. Eu falei, não, eu tenho noção, e eu não quero ser responsável por isso, não. Não quero. Aí ele falou, mas olha, ainda continua a nossa amizade. Eu falei, não, claro. Ele falou, vou te arrumar uma editora, tá? E vai procurando aí. Eu falei, não conheço ninguém de editora, entendeu? Ainda conversei com uns amigos que têm livro escrito, mas nenhuma editora queria a bucha, né? Que era a bucha. Aí o Henry virou e falou assim, Elô, posso conversar com o Sálvio da Cotter. Você deixa? Falei, Henry, o livro é nosso, claro que você pode. Bom, ele conversou com o Sálvio, dali meia hora, o Sálvio me telefonou e no dia seguinte já estava o contrato formalizado, né? Da Cotter eu já disse que eu não saio, ninguém me tira, né? E Sálvio não vai me mandar embora nunca da Cotter, porque eu sei que eu sou queridinha dele. Eu sei que eu sou queridinha do Sálvio. E estou lançando o meu segundo livro pela Cotter, né? E pretendo lançar em 2023 o terceiro livro, também pela Cotter, mas o terceiro não é sobre política, é sobre como lidar com Alzheimer, é sobre o tratamento canábico. E a gente até conversou no Twitter esses dias acerca, né? É um tema bem delicado e que bom que isso pode vir à tona. Mas, Viário, por favor. Heloísa, eu quero mudar um pouco de assunto, porque tem uma questão que eu não posso deixar de perguntar. 2020, ano 2020, ninguém sabia onde é que estava o Queiroz. Ninguém tinha ideia de onde é. O Queiroz era o cara mais procurado do país. E aí, quem encontra o Queiroz é a filha do Olavo de Carvalho, Heloísa. Mostrando o quanto surreal é esse país, hein? E, para variar, em Atibaia. Só que eu já sabia há mais de um ano, né? A localização dele antes dele ser preso. Né? É muito legal que tem uma crônica do Denis Russo, escrito na época, que ele escreve, né? Ele veio me pedir se ele podia contar, porque quando eu desconfiei onde o Queiroz estava, eu chamei ele para me ajudar, né? A montar uma campana lá, a gente colocar uma câmera, microfone, qualquer coisa. E o Denis estava fora do Brasil, e o problema não era nem esse. Era que o Denis não acreditou em mim. E naquele momento, né, o Denis é um grande ativista pró-cannabis medicinal, né? E a gente já tinha altos papos sobre Olavo, sobre cannabis medicinal, né? E ele disse para mim, no dia da prisão do Queiroz, ele falou, Heloísa, aquele momento que você me ligou, eu pensei assim, poxa, já conversei tanto com a Elô,
Acho ela tão sensata, tão pé no chão, mas com essa do Queiroz, ela delirou como Olavo de Carvalho. Não, eu não estava delirando. Queiroz estava realmente na casa do Assef, né? E o mais interessante, né, é que a casa literalmente de muro com a que o Queiroz estava era uma casa que eu estava tomando conta de uma amiga minha que faleceu, né? Então, assim, na minha vida nada é por acaso, gente. A minha vida é cheia de coincidências que ligam, assim, e é incrível isso, né? E eu tinha tudo para investigar, mas o que eu não tinha? Eu estava recém me recuperando de uma fratura de perna, então eu não podia subir escada, eu não podia um monte de coisa, né? Eu mal estava andando direito, então eu precisava de ajuda. E eu não chamei só o Denis, eu chamei vários jornalistas que eu confiava. Inclusive, eu chamei 2 que vinham, toparam, conseguiram equipamento, a gente ia pôr um microfone direcionado para casa com uma mini câmera. Aí, eles combinaram de vir no sábado. Falaram, Elô, a gente vai no sábado de manhã cedo, tá joia, joia! Né? Eu toda... Quando chegou na sexta-feira, saiu a notícia de que o Queiroz estava no Rio de Janeiro. Eles me ligaram e cancelaram. Eu falei, não. Ó, se o Queiroz não estiver aqui em Atibaia, tem alguma coisa nessa casa. E ligada à família. Não, Elô, falaram que viram o Queiroz. Eu, tá bom. Bom, passou quase um ano, Queiroz é preso naquela casa. 7 e pouco da manhã. Eu tenho até hoje a mensagem de WhatsApp do Denis, que foi o primeiro a falar comigo de manhã. Elô, viu que o Queiroz foi preso? A casa que ele foi preso é a que você falou? Eu falei, Aí esses jornalistas devem ter se arrependido, porque isso aí ia ser o Pulitzer da carreira deles, provavelmente. Hoje, Catânia, eu sou assim, né? Essas pessoas, assim, esses jornalistas que me conhecem já há vários anos, quando eu passo alguma dica, vão atrás. Né? Vão atrás. E às vezes eu falo, olha, eu estou desconfiada, porque eu faço muita investigação. Eu estou desconfiada, eu achei isso, documento assim, ó, tá aqui, entendeu? Eu não tenho como ficar indo atrás. Inclusive, essa questão dos financiamentos ao Olavo, né? Que já estamos... Mas essa, né, Dani, eu tô louca, né? Para minha madrasta abrir o inventário. E vai ter que abrir, né? Já passou 60 dias, já está com multa, né? Uma hora vai ter que abrir. Não tem jeito, porque os direitos autorais do Olavo no Brasil tem que ser dividido entre os herdeiros. E é direito autoral. E é direito autoral. Direito né? autoral. A dívida com Caetano, né? Já tem execução, o juiz já se manifestou para os herdeiros ou se habilitarem, ou o inventário se habilitar no processo. Então, assim, e a hora que eu tiver acesso a esse inventário, eu vou juntar muita informação picada e documento picado que eu tenho com ali, ó. E podem ter certeza, nada vai ficar escondido. Eu vou jogar tudo na rede. E isso vai dar mais um baita de um livro. Nós estamos, infelizmente, Heloísa, nos encaminhando para os últimos 6 minutos de bate-papo, infelizmente, porque, nossa, o que teríamos... E ainda vamos voltar a falar, sem sombra de dúvida. Chamar a hora que quiser. Eu queria que o Viário, então, encaminhasse assim, uma última pergunta, por favor. Heloísa, em 2017, eu não vou lembrar qual é o número da aula, porque eu assisti tanta aula do COF, tanta aula que eu não me lembro o número, mas se eu pegar minhas anotações eu vou encontrar. Mas em 2017, numa aula do COF, o Olavo estava de uma forma muito
clara, muito transparente, e quando eu digo muito clara, é porque ele tinha momentos em que ele sabia enrolar muito bem com uma erudição, e tinha momentos que ele era muito didático, quando ele queria realmente passar a sua informação. E essa era uma aula que ele não estava sendo um erudito, ele estava sendo muito claro, e ele estava ensinando nessa aula que candidatos conservadores, candidatos reacionários, candidatos de extrema direita, como a gente queira chamar, deveriam sempre fugir do debate. Nessa aula, ele também estava dizendo por que deveriam fugir do debate, dizendo, inclusive, que teve uma parte que ele disse, se a gente já conseguiu engajar o número suficiente de eleitores, qualquer debate vai nos prejudicar. A gente já conseguiu o que a gente queria. E eu assistindo aquilo ali. Na mesma aula, ele disse, inclusive, que quando surgisse o debate inevitável, quando não desse para fugir, tinha que se usar palavrões e ofensas escrachadas com o seu debatedor, para que isso caísse no ponto da loucura, da falta de respeito e da falta de credibilidade. Ou seja, esta pessoa, que a esquerda por muito tempo chamou de burra, o que eu estava vendo ali? Estava dando os passos do que o candidato dele à presidência fez depois de fugir dos debates, e ele estava também dando os passos de que, se vierem debater, usa os piores palavrões possíveis, porque daí essa gente não vai querer debater com vocês, porque vai tirar vocês para loucos, insanos, etc, etc. Ou seja, tu, com uma trajetória aí que eu acho impressionante, principalmente se nós formos pegar esses capítulos com Queiroz, com o livro com Henri Bugalho, com as questões da própria ameaça que recebeu, dos processos contra o pai, tu conviveste com uma ideia em que, tendo todo o problema de convivência ou não convivência, de todo o problema de distância e de divergência, ainda que lidar com o fato de que este pai não era qualquer pessoa no Brasil e na história brasileira no ponto culminante de eleição de um presidente da República. Eu te pergunto, como é que tu conseguiu não... Porque te chamaram de louca várias vezes e tu não é louca, mas como é que tu conseguiu não enlouquecer, Luiz? Não sei, professor. Não sei. Eu acho que lá em 2017, quando eu decidi aparecer, antes de publicar a carta aberta, eu chamei meu marido e meu filho e li a carta. Né? Inclusive, eu pedi para o meu filho vir na minha casa. Ele falou, não, fala. Eu falei, não, vem a Atibaia, eu quero que você leia, eu quero conversar com você. Porque eu sei que vocês vão ser atingidos de alguma certa forma. Li a carta, né? Ele falou, mãe, pesado, hein? Eu falei, é. Ele falou, mãe, olha, se eu falar para você não publicar, você não vai ouvir. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se você publicar, vai ser a tua liberdade. Porque você já segura esses podres há tantos anos. E podres de família que, na verdade, ali naquela carta, não é que eu queria contar as fofocas de família, lavar roupa suja, não. Eu queria mostrar o caráter do Olavo. Ou melhor, a falta de caráter. Quebrando todo esse discurso, pai de família, cristão, direita tradicional, conservador. Né? Um conservador, e isso não precisa nem ser conservador, qualquer pessoa que tenha respeito pelo filho criança, não vai pôr a criança para dormir numa sala de escritório e comer a namoradinha no outro. Não vai. Porque a gente tem respeito. E respeito não é questão de ser de direita ou esquerda, é questão de ser humano. Nenhuma pessoa que tenha respeito
pelo ser humano, vai pegar 2 filhos crianças pela mão, com menos de 10 anos de idade, levar na frente de uma maca, aonde vê a mãe desmaiada, numa camisa de força, cheia de sangue, porque tentou se matar, e olhar para as crianças e falar, olha, aprendam, sejam homens, porque isso é ser perverso. Isso é ser perverso, isso é uma pessoa que não tem amor por ninguém, a não ser por ela. O Olavo nunca amou ninguém, gente. Ninguém. Nem o povo que ele diz tanto, o país. Se ele amasse tanto o Brasil, por que ele não veio lutar? Veio escondido. Veio escondido se tratar no Brasil porque não tinha mais dinheiro. Porque já estava degringolada toda a relação dele com a direita e ninguém queria pôr cartão de crédito ali para pagar médico nos Estados Unidos, porque os escândalos já estavam aparecendo. Veio escondido e saiu fugido para não passar pela alfândega brasileira de medo. Este é um cara de caráter conservador? Pai de família? Não. Esse é um vigarista. Um vigarista que, infelizmente, fez tudo o que fez, ajudou a levar nosso país para o buraco e continua fazendo. O Olavo não morreu. O Olavo não morreu. Ah, enfraqueceu? Ah, enfraqueceu. O olavismo enfraqueceu. Mas o problema é que, com a morte do Olavo, a esquerda falou, ah, o Olavo morreu, o olavismo morreu, deixa para lá. E começa todo o ciclo de novo, lá de 2017. E eu estou cansada. Eu estou cansada de falar, de bater e falar, gente, vamos para cima, de denunciar, de mandar para pessoas documentos mostrando esquema para investigar, ligado ao Olavo, ao olavismo. Não! Ganhando no primeiro turno. Vai nessa, vai nessa. Infelizmente, é assim, professores, sabe? É muito triste o que eu vou falar. É muito triste. Mas, assim, se Bolsonaro for reeleito, eu vou embora do país. Meu marido é cidadão espanhol, tem família na Espanha, né? Meu marido veio para o Brasil com 40 anos de idade, veio adulto. A gente já conversou, sabe, com o governo espanhol, até por conta de toda a situação de quem eu sou. E eu vou para a Espanha. Vou. Ah, é o que você quer, Heloísa? Não, não. Mas eu não vou amargurar mais 4 anos de governo Bolsonaro depois de fazer tudo o que eu faço. Porque eu não fico quieta, eu não me calo. Processo, ó, vocês não têm noção da quantidade de processo que eu tenho aí na praça. Pois bem. Heloísa de Carvalho Arribas, diante dessa fala final, hoje eu encerro. Pode ser, Viaro? Claro, toca a ficha. Agradecemos demais tuas palavras, tua presença. Eu, Fábio Catani e o professor Adriano Viaro tivemos esta honra em mais um episódio do BateCast. Tchau, tchau. Tchau.